Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto episódio de podcast Maio Amarelo CDT-OAB no Trânsito, Escolha a Vida. Estamos nesse evento, nessa ação importante no mês de Maio Amarelo, né? Campanha de trânsito, um momento importantíssimo para destacarmos, né, a necessidade, a importância da boa conduta no trânsito, com o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito. Hoje estamos aqui com celebridades da nossa cidade, doutor Horácio Melo e Maria de Fátima. Pessoas importantíssimas, muito obrigada pela presença. E hoje é o quarto e último episódio, tá? Nós temos como tema deveres e direitos de todos no trânsito. E se você perdeu os episódios anteriores, você ainda pode acompanhar. Então vamos lá. O primeiro episódio, nós tivemos como tema crimes de trânsito. Importantíssimo, né, doutor Cláudio? Demais da conta. Nós tivemos aí com a presença do delegado Manuel Vanderick e do delegado Valdir Soares, presidente do Detran. O segundo episódio foi com o tema bafômetro na prática, com a presença do Luciano Clemente, chefe da delegacia da PRF em Anápolis, e também com o tenente-coronel Lucas Antônio, que é o gerente da gerência de fiscalização do Detran. O terceiro episódio, ele teve como tema processo administrativo, com a presença da doutora Nayara, presidente atual do CETRAN, e Cabo Luana do Prado, que é a presidente da Comissão de Suspensão do CNH do Detran. Então, acompanhe os demais episódios e esse é o último. Nesse último, nós iremos tratar, como eu disse antes, de deveres e direitos, né, dos pedestres, de todos, aliás, no trânsito. E eu vou passar a palavra para os nossos convidados e o mediador que me acompanha aqui, o doutor Cláudio, para que se apresentem. Boa tarde mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos nessa última rodada, né? Nossos bate-papo aqui, nossos encontros. E quero te agradecer que nos suportou até agora. E fique só mais um pouquinho aí que a gente tem coisa interessante aqui. Hoje, como a doutora Eliane já nos falou, eu sou o doutor Cláudio, advogado, especialista na área civil e também direito de trânsito. E estamos aqui com a presença da doutora Maria. Por favor, doutora Maria, se apresente aí, conte para nós um pouquinho aí da sua vida nessa seara de trânsito aí. Boa tarde, doutor Cláudio, doutora Eliana, doutor Horácio, nosso parceiro, e a todos os ouvintes, né? Agradeço a oportunidade do espaço estarmos aqui falando nessa verdadeira epidemia, né? Nós temos esse problema de saúde pública, que são as lesões graves e mortes no trânsito há anos, e com a pandemia aí nos chamou a atenção mais ainda, que evidenciou mais ainda esse grave problema de saúde pública. E estamos aí há anos já nesse enfrentamento, juntamente com todos os parceiros, né? Segurança pública, nós que somos da Secretaria Estadual de Saúde, muitas vezes as pessoas não entendem o que a saúde está fazendo nessa celeuma do trânsito. E sim, a saúde tem muita contribuição, o nosso papel então é trabalhar gerando informações qualificadas, justamente para subsidiar intervenções efetivas e eficazes, no sentido de prevenir essas lesões graves e acidente de trânsito. E a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Obrigado. Vou passar a bola aqui para o colega Horácio. Doutor Horácio, por favor. Muito boa tarde para todos, começando pelas nossas meninas, doutora Eliane, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, uma honra estar aqui debatendo. Acho que a OAB cumpre esse papel histórico de discutir, debater questões de cidadania, de respeito ao próximo. Parabéns pelo seu trabalho na Comissão de Cidadania. Doutora Fátima falou muito bem aqui. Saúde e trânsito tem tudo a ver, né? Porque talvez o setor mais impactado com a violência no trânsito, sem dúvida não, talvez não, sem dúvida nenhuma, o setor mais impactado são os hospitais, o sistema de saúde, que fica com esse problema nas mãos e que tem que discutir as causas, e a saúde tem feito isso, parabéns. Doutor Cláudio, né, da Comissão de Trânsito da OAB, obrigado pelo convite, estamos à disposição de vocês, vamos debater isso. Goiânia tem muito a contribuir com o nosso estado, com o nosso país, em comportamento. Nós precisamos tirar esse dogma que o motorista goiano é motorista mal educado. Acho que isso é importante para a gente fazer. Não dá certo, né? Fala o telefone dirigindo, Tudo aí. são deslizes, né? Mas temos exemplos bons para dar e temos certeza disso. Com né? certeza. Nosso estado, nossa cidade é, assim, referência na pamonha, por exemplo, e outras questões, Trânsito também, vamos discutir isso aqui um pouquinho. claro. Bem, antes da gente iniciar os debates, eu preciso fazer uma ressalva de que as opiniões e palavras, né, expressões de pensamento dos nossos comentaristas e convidados não refletem a opinião da Comissão de Direito de Trânsito e da OAB, né, sendo responsabilidade de todos nós aqui participantes.
Então, doutor Cláudio, passa a bola para o senhor iniciar esse momento de debate aí. Pra gente Vamos começar. lá, né? Vamos lá. Aqui, missão dada é missão cumprida, né, doutora? Eu vou começar aqui com a Maria, que eu gostei muito, me perdoe falar, Maria, tá? À vontade. Gostei muito da questão de saúde no trânsito. Para mim é um tema novo. Eu confesso que eu não tinha uma familiaridade com isso, que é a questão envolvida mais, questão de defesa do condutor, mas eu nunca observei os bastidores, né? O que tem por trás disso, como que isso implica na saúde, implica lá no SUS, entra para as estatísticas, tudo isso. E aí eu gostaria de indagar primeiramente aqui é o seguinte, o que a Secretaria de Vigilância e Acidentes, como observatório, faz no seu dia a dia? Qual que é ali a sua função no dia a dia ali? Então, só contextualizando um pouquinho, pegando o gancho aqui da fala do Dr. Horácio, né? Que a saúde está nessa celeuma por isso, né? Porque as consequências recaem sobre a saúde. Os nossos leitos de urgência e emergência, mais de 67%, estão ocupados com vítimas de acidente de trânsito. Enquanto a gente vê todo dia no noticiário pessoas morrendo de câncer, de hipertensão arterial, de pneumonia, por não ter um leito no hospital de urgência, por uma cirurgia de alta complexidade, quando a gente vai lá visitar esses hospitais, o Hugo, né, os nossos hospitais de urgência no estado em todo, a gente observa que a maioria estão lá ocupados com vítima de acidente de trânsito, principalmente com vítima de motociclistas. Então é um longo período de internação, altas cirurgias de alto custo, né? Reabilitação é um custo enorme, né? Esse dinheiro poderia estar sendo revestido em construir escolas e melhorar a própria mobilidade da cidade, né? E a gente está fazendo a tratativa dessas vítimas de lesões graves no trânsito. Então, uma questão é essa, né? Por isso que a saúde está. E outra porque também a saúde tem essa agenda convergente saúde e trânsito, né? Então, pensar, quando a gente melhora a nossa cidade, a gente pensa a nossa cidade para pessoas e não cidade para carros, né? Quando a gente propicia as ruas completas, que a gente leva o condutor a usar outro modal, que não o veículo, mas bicicleta, uma caminhada a pé, né? A gente está o quê? Reduzindo poluição, e essa poluição é uma das principais causas de mortes prematuras, principalmente de crianças e idosos. A gente está estimulando esse condutor a deixar o seu veículo e andar a pé e andar de bicicleta, então ele está fazendo uma atividade física, a gente está combatendo a obesidade, a gente está levando ele para a rua, onde ele vai socializar com outras pessoas, onde ele vai ver o verde, né? Onde ele pode parar ali mesmo na travessia, né, no deslocamento, trabalho e casa, ou para lazer, vice-versa, mas que ele pode parar e conversar com outras pessoas. Então, a gente está contribuindo com a saúde mental. Hoje, né, nós temos, então, um grave problema aí de depressão, de suicídios, aumentando, ansiedade, né? Suicídio aumentando cada vez mais. Então, compreende? Quando a gente trabalha na mobilidade humana, né, trabalha para melhorar a segurança viária, a gente não está só reduzindo lesões e mortes no trânsito, mas a gente está trabalhando a saúde como um todo, então a gente tem toda uma agenda convergente, né? E aí, nesse sentido, então, que a Secretaria Estadual de Saúde tem esse departamento, né, que é a coordenação de vigilância de violências e acidentes, e a nossa principal atribuição é essa, né, gerar dados, qualificar esses dados, transformar esse dado em informação para subsidiar uma intervenção efetiva e eficaz. Então, assim, a gente aponta quem está morrendo, onde está morrendo, por que está morrendo. A partir daí, os órgãos responsáveis vão fazer a tratativa, né? Então, está morrendo jovens, nós temos que intervir mais, fazer a prevenção e promover a segurança viária mais para esse público. Está morrendo mais motociclista, pedestre, condutor do automóvel, né? Então, a ideia é justamente essa, colaborar como todos, né, PRF, Segurança Pública, OAB, todos os parceiros, né, SESC, Senat, enfim, para que a gente possa, então, ter esse trânsito aí mais saudável, né, e menos mortes. Foi até bom, doutora Helena, questionar que eu gostaria até de fazer uma homenagem ao doutor Fábio Coelho, que ele é do pedal, ele é ciclista. Ah, que bacana. E aí me chamou uma atenção muito interessante, Membro da comissão. até eu faço essa pergunta ao doutor Horácio para esclarecer aí um pouquinho sobre isso, das nossas vias, das ciclovias aqui. Foi um projeto que deu certo ou não está dando certo? Porque parece que foi criado um projeto, implementou no município de Goiânia, só que ainda existe muito questionamento sobre isso. Você pode Sim, claro. contar um pouquinho para a Até gente? pegando o gancho da questão da saúde, depois da bicicleta, a saúde
doutora Fátima faz um trabalho há muito tempo nessa área, parceria junto com os órgãos de trânsito, fundamental. E isso é mundial. A Organização Mundial de Saúde é que propôs à própria ONU a criação de uma década mundial, não é brasileira, de ações pela redução dos acidentes de trânsito. Morte, mortalidade, né? Redução da violência no trânsito como um todo. Então essa discussão é mundial, fundamental. E envolve várias questões, né? Saúde entrando, ela trouxe estatísticas para nós muito mais precisas que os próprios órgãos de trânsito têm, porque são boletins de ocorrência de entrar em hospital ou de óbito. Então a presença da saúde para levar o debate do trânsito para a sociedade, assim como a OAB, é fundamental. Muito diferente um médico, muito diferente uma enfermeira, muito diferente um advogado conversando com o seu paciente sobre o debate do trânsito no dia a dia, do que o órgão de trânsito, eu não estou lá mais, mas o órgão de trânsito, quem esteja lá, falando, olha, você tem que fazer isso, não pode ser impositivo, isso tem que ser um conluio do bem. A sociedade trazendo para si a responsabilidade de se mostrar evoluída historicamente. A evolução histórica passa por isso, por respeito ao próximo, cidadania. Bicicleta entra nesse diapasão. Fundamental, respeito aos mais frágeis no trânsito, essa é a premissa número 1. A ONU disse isso, não tem uma fórmula mágica. São várias ações concatenadas. A doutora Fátima falou, tem que uma delas integrar todos. PRF, saúde, Detran, município, OAB, todo mundo. Isso o tripé também, né? O tripé do trânsito, engenharia, educação. Agora, essa questão do respeito às bicicletas, muitas pessoas, quando a gente coloca faixa para bicicleta, falam assim, olha, em Goiânia é muito quente, as pessoas não vão andar de bicicleta, vocês querem obrigar as pessoas a andar de bicicleta? Não queremos obrigar ninguém, não queríamos, não queremos. E acho que quem está lá construindo uma ciclovia, pensando nesse projeto, não quer obrigar ninguém a sair do carro e ir para a bicicleta. Mas quem fez opção por ir de bicicleta tem que ter respeito. A sociedade é assim. Você tem que respeitar todas as decisões, as necessidades da sociedade. E quem anda de bicicleta é um desses que tem que ser respeitado. Quanto mais pessoas virem segurança para esse transporte frágil, né, uma colisão de uma bicicleta com um carro vai machucar o ciclista, obviamente, como o pedestre, mas virem essa segurança, vão buscar esse modal. Então o papel da gestão pública é esse, garantir segurança principalmente para os mais frágeis. Nós temos um projeto nessa gestão do Rogério, eu saí de lá, estou de licença, mas de triplicar ciclovias em Goiânia. Triplicar, está pronto, já está com dinheiro separado. Ciclovias. Ótima notícia. Não é ciclorrota. Tá vendo, doutor Fábio? Ciclorota é no meio do carro. Ciclovia não, é segregado. É para a bicicleta ir com segurança para as ruas. E cada dia mais a gente está vendo, né? Ciclistas na rua, usando como meio de, não só como meio de lazer, que a gente vê muito a turma do pedal, né? A gente trabalha muito com eles, muito bacana, mas eu observo assim na rua, no dia a dia, cada dia mais a gente vê pessoas optando por esse novo modal, justamente por conta da saúde, por uma série de questões, né? Financeira, mas enfim, eu observo que cada dia mais a gente está vendo pessoas buscando esse modal nos seus deslocamentos diários. Então é importante o poder público, né, favorecer, né, como o doutor Horácio falou, para que a gente estimule sim, né? Existe um sentimento assim que a sociedade precisa modificar quando você vai colocar uma ciclovia, por exemplo, colocando a C-149 nessa mudança grande que fizemos no Jardim América. Tem uma ciclovia lá ligando o Parque Amazônia até a Vila dos Alpes, lá embaixo, interligando com a T-63. Os comerciantes se movimentam e fazem reuniões junto ao poder público para retirar a ciclovia, como se estivesse tirando o comerciante da porta dele, é o contrário. Né? Aquela vaga na rua não significa o comércio vitalizado, porque às vezes é o próprio dono da loja ou alguém que trabalha lá fica o dia inteiro ocupando aquela vaga. Quando você deixa ela limpa, a circulação de outras pessoas, mais pessoas passarão pela porta do comércio. Entender isso, uma nova lógica, uma lógica de respeito a todos, isso vai atrair as próprias pessoas para sua loja, para facilitar a chegada na sua casa, entender que é possível compartilhar com todos. Não esqueça do nosso jabá. Aí, deixa eu destacar aqui as nossas parceiras rapidamente para a gente continuar. Quero fazer agradecimentos aqui às nossas parceiras, MLC Studio, que, aliás, irá oferecer 20% de desconto, tá? Para aquele que, através do nosso podcast, contratar o pessoal aqui para fazer o seu material de mídia. Interessante esse desconto, não percam. Tem o QR Code aí no nosso material. E também as empresas Empresalto Despachantes, em Anápolis, Conexão Elétrico e Hidráulico, também em Anápolis, e Sindicato dos Despachantes, Sindego, nosso parceiro sempre. Então, muito obrigada a todos, com destaque a esse pessoal aí, nosso parceiro, em prol de um trânsito melhor. Obrigada. Doutor Cláudio. Obrigado. Eu tô curioso por uma questão aqui, viu? Pode ficar tranquilo, Maria. Antes de passar, deixa eu só, porque tá com uma formiguinha aqui.
Fátima, eu tô tão acostumada a chamar de Fátima, Sim, que à é até vontade. estranho chamar de Maria de Fátima. Mas vamos lá. Num determinado momento, estivemos lá no CETRAN, até o doutor Horácio está por dentro desse debate, a dificuldade, né, de unificar os índices de mortes e lesões graves no trânsito por conta dessa dificuldade, né, de comunicar mesmo entre esses atendimentos nos hospitais, no momento que acontece o acidente ali nas ruas. Qual que é a sua visão a respeito disso? Já está por dentro de alguma outra alternativa para resolver esse problema e realmente conseguir unificar esses índices? Sim. Só um adendo aí. Ela tirou a palavra da minha boca aqui, ó. O que eu ia perguntar? É que eu tô Sintonia. vendo aqui a Tá questão de transmitindo que a aqui para vigilância, né? Para quem não entende, a vigilância é o observatório, né? Em poucas palavras, é o observatório. É aquilo que você fica se observando enquanto nós estamos locomovendo no trânsito, tendo mobilidade a todo momento, e o observatório fica ali de fora olhando tudo. E aí eu tô vendo aqui, ó, que a minha pergunta era como é que faz para promover essas ações intersetoriais, né? Então é a pergunta da doutora Eliane. Exato, é a pergunta que não quer calar, né? A gente, muito Antenor Pinheiro, né? Também nosso colega aí, já especialista na área de trânsito, já falava isso. A gente não sabe nem contar os nossos mortos. Você perguntar para a saúde, eu vou te falar o número, você perguntar para o Detran, ele vai falar outro, perguntar para o SAMU, vai falar outro, para o bombeiro outro, segurança pública outro. É justamente isso, porque cada um tem sua fonte, né? O seu banco de dados. A saúde, então, tem a declaração de óbito, sim, Sistema de Informação de Mortalidade, que é a declaração de óbito. Então, quando a pessoa sofre um acidente e é internada, vai ali a causa básica. Ela sofreu um acidente de trânsito e depois, um tempo depois, às vezes ela ficou internada um mês ou até mais, né? Morreu de uma parada respiratória, de uma infecção, né? Mas a causa básica foi o acidente de trânsito. Então, qual que é o papel da saúde? Mas a gente sabe que muita gente não vai para o hospital, morre no próprio Isso. local, né? Então, qual que é o papel da saúde? A vigilância, como o Dr. Cláudio falou, né? A vigilância é vigiar, é olhar o que está acontecendo. Então, na saúde, nós temos o Programa Vida no Trânsito. Esse programa é um programa internacional, ele é financiado pela Fundação Bloomberg, o Dr. Horácio lembrou muito bem, a ONU, a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Tem essa meta de redução das mortes no trânsito, isso é mundial. E o programa Vida no Trânsito também é um programa internacional, né, que veio para o Brasil em 2010, em Goiânia, na capital, foi implantado em 2012, 2013, e agora nós estamos, o Estado de Goiás está implantando, né, expandindo o programa Vida no Trânsito para outros municípios. O que é o programa Vida no Trânsito? Ele é justamente baseado nesses pilares. A intersetorialidade, né, nós temos que trabalhar todos integrados para juntar o maior número de informação possível, para qualificar essa informação, quem está morrendo, onde está morrendo, por quê, qual é o fator de risco, qual é o comportamento, né, que está interferindo nesse ou naquele óbito. E a outra pilar do programa Vida no Trânsito é justamente essa, né, essa qualificação dos dados, né? Então, ele se propõe a juntar todos esses bancos de dados, né, integrar essas informações, e não só dos bancos, do SAMU, do bombeiro, mas, por exemplo, da imprensa. Muitas vezes tem um acidente, né? Nós tivemos recentemente, essa semana, um acidente grave na T63. A imprensa vai lá e noticia. Ela pega a câmera de vídeo, às vezes que não tem no nosso banco, mas a imprensa faz esse papel investigativo, né? Ela observa que teve o fator álcool envolvido, ela observa o fator velocidade, porque ela pega as câmeras, né? Então a gente busca também outras informações além dos bancos oficiais, como imprensa, como testemunha, né? Para qualificar essa informação. Então, basicamente, a metodologia do programa Vida no Trânsito é qualificar essa informação, ter essa informação mais apurada possível para trazer essas informações mais fidedignas, né? Para apontar, é aqui que está morrendo, por exemplo. O programa Vida no Trânsito, o doutor Horácio sabe, né? Através dele, das informações, foi implantada a Zona 40, né? Já teve época que na Goiás com a Independência, faz análise, né? O programa Vida no Trânsito, então ele tem um comitê de especialistas, de peritos, de médicos que vai analisar todas essas informações e trazer esse perfil, né? Quem é, onde, qual o fator de risco, qual o fator de comportamento. Então, como eu estava falando, teve um ano aqui na capital que foi identificado na Goiás com a Independência, motociclista fazendo a conversão. Então, às vezes, é uma coisa simples que o órgão de trânsito foi lá e pôs uma barreira fixa, coisa barata, evitou mortes ali, né? Às vezes, identifica que crianças estão morrendo atropeladas na porta da escola. Às vezes, é por uma faixa ali,
Às vezes é manter a fiscalização naquele horário de entrada e saída de crianças. Então, às vezes, são medidas simples que muitas vezes, lógico, a gente precisa de engenharia, né? Precisa de outras medidas maiores. Mas muitas vezes é medida simples. Então, o papel da vigilância é esse, né? É trazer essa informação qualificada para subsidiar a intervenção mais efetiva e eficaz para a gente reduzir essas lesões e essas mortes no trânsito. Aí, Muito Acho que bom. eu esclareci um pouquinho, né, Muito gente? legal, não? tudo aqui, E foi né? importante falar do Vida no Trânsito, né? Realmente é um papel amplo demais. E nesse importantíssimo. momento, só acrescentando aí, pegando o gancho, né? Como eu falei, Goiás é um dos estados da unidade federada que está expandindo o programa Vida no Trânsito, né? Porque o Ministério da Saúde financia o programa para a capital, com o programa, né, e com outras ações, obviamente, implantadas, a gente conseguiu baixar significativamente a taxa de mortalidade por acidente de trânsito na capital, mas em contrapartida, essa taxa de mortalidade vem aumentando no interior, né? A gente fala então que é a interiorização da mortalidade por acidente de trânsito, porque no interior não tem fiscalização, né? O prefeito não quer assumir esse papel, né? Municipalizado. Não quer municipalizar, a doutora Horácio sabe muito bem disso, que a gente tem um número muito pequeno de municipalizados, né, na questão do trânsito. Todo mundo anda sem capacete, falando ao celular, adolescente de 12, 13 anos pilotando Conduzindo moto, motos. conduzindo, né? Sem condições de circulação. Sim, então agora a gente está expandindo o programa Vida no Trânsito para mais 11 municípios goianos, inclusive com financiamento da Secretaria Estadual de Saúde, principalmente naqueles municípios com trânsito municipalizado, né, para que a gente faça esse trabalho integrado e possa, né, então, ajudar aquele município, aquele território ali a melhorar suas análises, né, para planejar melhor e fazer as tratativas ali, evitando essas lesões e essas mortes no trânsito. Excelente. Bom, pegando um ganchozinho aí da fala da Fátima, doutor Horácio, qual que é a sua visão, né, até enquanto secretário, né, agora é ex-secretário, mas são experiências que não saem da gente nunca, né, doutor Horácio? Você também esteve à frente do CETRAN e também presidindo, né, o Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito. Focotran, criamos. Focotran, isso. Então, doutor Horácio, qual que é a sua visão em torno da questão da Zona 40 ali no centro? Muita gente reclama, né? Normal a gente se deparar com um cliente ligando. É um absurdo, porque as outras vias, a velocidade é acima. Aí quando a gente chega no centro, quando a gente se depara, já está sendo, Tem né, que mandar o pé no freio que eu passei da velocidade. tem que né? frear bruscamente e tal. Toda aquela reclamação em torno da Zona 40. Mas eu gostaria de saber, doutor Horácio, qual é a sua visão, o que representa a Zona 40? Por que a implantação da Zona 40 e por que no centro da nossa cidade? A definição de velocidade de cada via tem via de trânsito rápido, 80 km por hora, arterial 60, local 40, coletora 40, local 30. É definida por quem frequenta aquela via, para a pessoa entender fácil. Quanto mais pedestres, menor tem que ser a velocidade dos automóveis, que pode ter uma travessia que vai correr risco. É simples assim. No centro, quando você tomou a decisão, isso não é um projeto inventado por Goiânia, isso é internacional também, essa experiência de zonas 40, é isso, muito pedestre nas ruas. Tanto concordamos, que uma das experiências que a gente fez nessa gestão, nesses 2 anos que eu na secretaria, foi colocar uma zona 40 na região da 44. A região da 44 era, primeiro, a gente fazer intervenções de trânsito, uma via no sentido para um lado, para o outro, criando mais fluidez, via de mão dupla, sentido duplo, uma cidade como Goiânia, fluxo pesado, como a região da 44, não cabia mais aquelas ruas. Quando você coloca mais fluidez, qual é o risco imediato? Excesso de velocidade. Então nós colocamos faixas elevadas para pedestres, para tentar canalizar os pedestres. Quem for lá hoje vai ver, o pedestre não fica atravessando em qualquer lugar da 44 mais, ele atravessa na faixa, né? Ele vê aquele obstáculo para o automóvel, vê aquela proteção, ele procura isso, é natural. Não precisa ficar brigando com as pessoas para respeitar o trânsito. Quando você faz um projeto bem feito, as pessoas vão nele. Então os pedestres estão indo para a faixa e colocamos zona 40. Ninguém reclamou de zona 40 lá, mesmo porque não dá para andar mais de 40 ali naquela região. Então é questão científica. Estudar dados da saúde, de outros órgãos, do próprio órgão de trânsito, tem muitos dados em relação à quantidade de veículos, quantidade de pedestres, a gente faz isso com drones hoje, esse estudo, sai um relatório no outro dia. E fazer a intervenção necessária. Zona 40 é para garantir a segurança dos pedestres. É difícil para o automóvel? É.
Mas se a pessoa mudar o comportamento, e todo mundo sabe que no centro é 40, todo mundo já sabe que na 44 é 40, não, isso não é novidade, nem susto para ninguém. Ah, cheguei lá, assustei. Não, faz muitos anos que já tá essa velocidade lá. E bem devagar. Não tem que ficar olhando pro velocímetro, tirando. Não, vai bem devagar. 40 é devagar A mesmo. própria via canaliza a pessoa. Ela vai reduzindo a velocidade sem Sim. mesmo se preocupar que não, tem que ver a sinalização. Não, ela está reduzindo porque o fluxo de pessoas ali e os obstáculos ali realmente faz com que ela reduza essa velocidade. Exatamente. Ciência para reduzir o risco de acidente de trânsito. Não é invenção para multar ninguém. Isso é uma ciência que o carro vai frear, vai parar, o pedestre vai atravessar. É questão de segurança, simples. Eliane ressaltando que depois da implantação da Zona 40 não teve mais nenhuma morte ali. Teve uma morte É o isso ano que eu ia passado questionar. Isso. por conta de alguém que furou o sinal, né? Mas é justamente isso. Então, é evidências, né? Tinha muitas mortes por pessoas atropeladas, porque Goiânia, isso que falou, comércio, muito fluxo de pessoas, né? E depois da implantação da Zona 40 não tivemos mais nenhuma morte. Então, é resultado, é ciência, né? Não é do achismo, porque eu não gosto ali dos comerciantes, eu vou pôr aqui ou ali. Não é ciência, né? A implantação da ação sendo implantada a partir de evidências científicas, né? E com resultados comprovados, né? Não, e é interessante essa questão da velocidade, porque acho que o Dr. Cláudio não era membro da comissão ainda, mas nós realizamos, acho que foi em 2019, um evento, justamente em alusão à campanha de trânsito Maio Amarelo, e que nós levamos um simulador de impacto para o céu da OAB. Nós realizamos ações lá. Bacana. Várias ações nós realizamos lá no céu da OAB. Então, até com atividade com as crianças, também com os adultos, mas principalmente com as crianças ali e tal. E nós levamos esse simulador. Gente, é impressionante o impacto numa velocidade de 40 km por hora. Sim. A gente pensa que é bem devagarzinho, né? Dentro do nosso veículo, a gente pensa, nossa, tô quase parando. Mas quando você passa por essa experiência, né, de ter um impacto realmente, aí você sente realmente o que aquilo representa para quem está dentro do veículo. Agora, imagina para quem, né, está ali, né, do outro lado, um pedestre, um ciclista. Né? Então, as chances de vida dessa pessoa que está ali envolvida nesse sinistro acabam aumentando, né? E diminuindo a gravidade. Eliane, foi bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa fala assim, é 40, vou a 45. Gente, tem um estudo ali que fala que é 40, né? E às vezes a pessoa não pensa nesse impacto. 5 km por hora impacta muito, entre você morrer ou não. Entre você quebrar a cara ou não, né? É verdade. Então, a assimetria do trauma fala isso, né? Às vezes, só 5 km, vou passar aqui andar, que só 5 km não vai fazer diferença. Faz muita diferença, né? Então, a gente trabalha muito alinhado com bombeiro, né? E tem um colega que sempre fala isso, fala, olha, o pessoal confiando no airbag, o airbag é só porque se você morrer, você não fica com a cara muito amassada. Porque se está em alta velocidade, não tem como. Se está em alta velocidade, vai morrer mesmo, né? Então, assim, 5 km faz a diferença sim. Então, se tá aquela via 40, é porque é 40, tem um estudo ali, né, em cima disso. Se a outra pode andar 50, é porque a via permite isso, tem estudos, né? Então, para ter essa compreensão, né, para de fato, isso faz parte do papel do condutor, né, do direitos e deveres, né, respeitar a legislação que está prevista ali. E além disso, é para proteger o bem maior garantido pela Constituição Federal, né, que é a vida. A vida, exatamente. No trânsito, escolha a vida, né? Para você que está chegando agora, que está sem entender o que está sendo tratado, hoje nós estamos tratando do tema direitos e deveres de todos no trânsito. Né? Estamos falando com a Maria de Fátima, o doutor Horácio, a minha companheira aqui, a doutora Eliane, e estamos aqui debatendo, discutindo, falando aqui. Pega um café aí e senta aí, vamos curtir mais um pouco. Ainda tem uma cerejinha do bolo para vocês aí, viu? Que às vezes, o que é meu direito aí? O que é meu dever? Por enquanto, nós estamos falando dos seus deveres, tudinho. Só para pegar um gancho dessa fala aqui, os 5 km, como tem muito advogado assistindo, os 5 km influencia no acidente, mas na multa ele é permitido, né? Até 7 km por hora, até não. Todo instrumento metrológico em velocidade até 100 km por hora, 7 km de margem de erro. Então, se ele for pegar até 46, ele não vai ser multado. É questão de consciência, não é só de multa. Mas e a vida, né? É a vida. O mais importante é a multa ou é preservar a vida, né? Exatamente. Muito bom, doutora Aço. Não é o assunto do dia, mas é só abrir um leque de uma pergunta que sempre me fazem, eu sempre respondo e tento passar da forma técnica, né?
Aí perguntam assim, mas eu passei só até 20%, passei até 50%, até entre, 50 entre 20% e 50%. Mas como é que é isso aí? Isso foi uma mudança, sabia, doutor Cláudio? No começo era a velocidade assim, a margem de erro é uma coisa. Isso, Até 100 km eles são 7 confundem km. margem de erro com a tolerância. Margem de erro é do equipamento metrológico, ele pode errar. Por isso tem essa margem de erro de 7 km de velocidade até 100. Acima de 100 km por hora, 7%, que é quase a mesma coisa. Mas só aumenta um pouquinho a margem. 7,1 vai aumentando gradativamente. A outra coisa é a velocidade permitida da via, né? Isso é uma margem de erro. Desculpa, outra coisa foi essa mudança de até 20%, 20% a 50%. Isso foi uma mudança na lei feita pós a edição do Código de Para Trânsito Brasileiro. atenuar o valor da multa ali Atenuar. apenas, né? De 0 a 20% acima, tal valor, de 20% a 50% um valor maior, gravíssima, e mais de 50% uma gravíssima multiplicada por 3, que fica um valor bem alto. Mas você pega uma velocidade de 80... E, aliás, muita gente não sabe, mas acima de 50%... Crime. E além Crime, disso, suspensão responde imediata. processo de suspensão de CNH. Perfeito. É uma infração autossuspensiva. Atenção. E atenção o excesso de mesmo. velocidade suspende CNH, pessoal. Olha só, doutorina, uma lombada de 40 km por hora, quando se fala de 80, acima de 50 é acima de 120. Quer dizer, a pessoa está lá num crime mesmo. Mas o cuidado que a pessoa tem que ter em atenção às lombadas, de redução de velocidade. Uma velocidade de 40, uma lombada de 40. Tira a margem de erro, 47. O 20%, o 50%, 60. 20 km, né? Vai para 60. Então, acima de 68, que não é uma velocidade muito alta, acima de 68 km por hora já cai em tudo isso aí que vocês disseram. Crime, responsabilização, multa 3 vezes agravada, suspensão da CNH. Então é muito importante ter atenção, porque essas velocidades não são colocadas aleatoriamente. A doutora Fátima falou isso aqui, são colocadas para preservar a segurança daquele local. Nenhuma sinalização, nenhuma fiscalização é implantada sem antes haver um estudo técnico. Né? E não pode ser multado se não tiver sinalização. Exato. Eu lembro quando eu estava na secretaria e pensava, não tem sinalização, eu fui multado. Não, não foi. Só pode ser multado e só é autuado se tiver sinalização lá. Exatamente. É de respeito à sinalização que é a autuação, né? Aproveitando esse gancho, doutor Horácio, foi muito bom essa ponderação aí. Na questão de ausência de sinalização, a questão alguma deficiência no trânsito. Aí o condutor, mas passei lá, não vi nada disso, não vi nada disso. Aí eu até pergunto aqui para o doutor Horácio esclarecer para os nossos que estão nos assistindo sobre o seu direito de ir até a secretaria e solicitar, solicito aí que me esclareça sobre aquela via, porque eu não vejo nada ali, esclareça aí para mim sobre isso. Então, assim, é um direito do condutor de também solicitar. Como é que o condutor, o usuário da via, eu vou colocar o usuário da via, ele pode ir até a secretaria solicitar informações, tanto como recorrer das suas multas, que isso é de praxe, e também, às vezes, ele se sente lá, aqui na minha rua, precisava colocar um semáforo. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz essa solicitação? Excelente pergunta. Eu sei o texto de cor do Código de Trânsito, mas não vou falar para não ficar longo. Mas chama atenção para todo mundo olhar, e tem muitos advogados olhando, e as pessoas, em geral, têm que ter um mínimo de conhecimento de direito, o seu direito, não é preocupar só com a multa. O artigo 72 e 73 do CTB, quiserem anotar, 72 e 73, são os um dos artigos do capítulo da cidadania. E ele diz exatamente isso, doutor Cláudio. Qualquer pessoa, instituto, pessoa jurídica, física, tem o direito de solicitar por escrito qualquer intervenção no trânsito. Qualquer, seja mudança micro ou macro, um sinaleiro ou uma mudança do setor, por escrito ao órgão de trânsito. E o órgão de trânsito é obrigado, está no 73, a analisar isso e responder por escrito qual é a solução tecnicamente adequada para essa proposta. Ou a própria dele, apresentada. Isso é muito rico. Isso é dar oportunidade ao órgão de trânsito de ter 1 milhão de engenheiros espalhados pela cidade. Quem está lá no local sabe muito mais o que está acontecendo na rua dele do que os 12, 15 engenheiros que nós temos na secretaria para percorrer a cidade inteira. Então é muito rico receber essas informações. É fundamental ouvir as reclamações, que normalmente são soluções apontadas para aquele local. E é obrigação dos órgãos de trânsito. Artigo 72 e 73. E é claro, em caso de autuação, existem várias esferas de recurso. Defesa prévia, aí vocês devem estar falando em vários debates aí, né? Jari, CETRAN, judicial. Multa injusta tem que ser cancelada. Assim como multa justa tem que ser mantida. Esse é um lema para que as pessoas entendam que existe cidadania e respeito nas leis do trânsito. E quebrar aquela ideia de que existe a indústria da multa, né? É normal acontecer, também, pode acontecer Eliane, uma lavratura de... Desculpe te atrapalhar, mas tem pessoas que acham que não adianta recorrer.
Se a multa for injusta, Acredito. tem que recorrer. Se não tinha sinalização efetuada, difícil. Mas acontece, recorre e lute por essa multa. Isso é exemplar. Cancelar multas injustas e manter as justas é exemplar para criar credibilidade para o sistema. Desculpa ter te... Isso, exatamente, doutor Horácio. Conseguir Aproveitando- atrair a confiança da sociedade para o nosso Exatamente. lado, né? Aproveitando isso, doutora Eliane, quando você está questionando a multa, apontando essa falha ou não tem sinalização lá, você não está simplesmente questionando a multa. O doutor Horácio acabou de falar, você está ajudando a secretaria a melhorar a mobilidade de todo mundo. Sinalização, Perfeito. corrigir a via, que Perfeito. seja. Né? Jari, órgão de julgamento de multa, é um órgão fundamental para discutir o trânsito, porque se houver um alinhamento ali dos que foi elencado pela população, os seus recursos, e as pessoas que julgam isso, souber encaminhar os órgãos de trânsito, tem um instrumento muito rico, uma pesquisa. Isso é um mestrado, um doutorado, dá para fazer qualquer pesquisa no assunto. Isso é verdade, eu concordo. Doutor Horácio, uma indagação importante. Até nós vimos aí algumas matérias publicadas recentemente sobre reserva de vaga de estacionamento nas vias públicas. Está em auge, né, esse debate, inclusive sobre calçadas. Fala um pouco para a gente sobre isso. O senhor esteve à frente da SMM por um bom período. Como que acontece na fiscalização? A SMM tem atuado nesse sentido? Fala aquelas reservas, né? A pessoa vai ali, coloca cones na via e trata aquilo ali como se fosse um estacionamento particular para o estabelecimento comercial dele. Ou, às vezes, até ele coloca uma plaquinha proibido parar e estacionar. Ele mesmo faz a plaquinha e coloca lá. Porque ele quer. Um cavalete. Exatamente. A gente vê isso demais ali na região de Campinas, né? 44 também tinha muito isso. A SMM, ela tem trabalhado nesse sentido? É permitida esse tipo de intervenção na via? Explica um pouco pra gente. Na verdade, a pessoa que privatiza espaço público e é proibido, se é público, não pode privatizar, ou é um ou outro, né? Dentro do lote é privado, na rua é pública. Não pode, para ninguém. Ela está correndo risco com a Secretaria de Mobilidade, a atuação dos agentes de trânsito, e com a CEPLAN, que lá tem os fiscais de edificações, que vê exatamente edificações prediais, e muitas vezes usam rua para colocar, por exemplo, uma construção, coloca uma caçamba ali mal localizada, ou usa a calçada com aquela proteção da obra. Então tem lá os fiscais de edificações, tem os auditores fiscais, desculpa, mudou a nomenclatura. De transportes, eu sou um. Por exemplo, eu mesmo estando em cargo, minha carreira é essa, eu sou auditor fiscal da prefeitura, de transportes. Então, não pode privatizar. É uma das negativas que eu mais tinha, assim, tristeza de dar, às vezes, para pessoas que precisam, tipo ambulância. A ambulância, às vezes, tem na porta, mas em locais que não podia e que precisavam dessa uma reserva, a gente não podia demarcar espaço onde não é permitido, para ninguém. Nem para a Polícia Federal, nem para a Polícia Rodoviária, para ninguém, nem para agente de trânsito. Então, o que a gente faz às vezes? Cria rotatividade com área azul, cria espaço para outros veículos, estacionamento ali de repente para motocicleta, mas privatizar espaço para determinada categoria não pode, a não ser nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive socorro, salvamento e incêndio, são casos previstos, não precisa nem ter a vaga, ele pode parar lá onde quiser. Sim. Depende da necessidade do serviço ali. Um bombeiro pode parar pela Sim. calçada, evidentemente, polícia também, Atendimento de carro de emergência, salvamento, todos esses podem. Então, não tem previsão de privatização de vagas em ruas públicas. Assim, de regra geral, não. Eu um acho que acesso, pegando o né? gancho aí também o que a doutora Eliane falou, né, das calçadas, né? A gente tem muito essa questão das ruas privatizadas, o espaço público, e as calçadas, né, assim, calçadas inadequadas, então calçadas com degraus, calçadas escorregadias, né? Então pensar que ali naquela calçada, né, vai passar um idoso que tem dificuldade de posso pôr um piso Cadeirante. escorregadio, cadeirante, né, uma gestante, né? Então a gente vê entulhos em cima das calçadas, né? E aí expulsando esse pedestre para a rua e colocando a vida dele em risco, né, de ser atropelado. Então a gente tem um pouco de cidadania, de humanidade, né? Pensar no outro, né? Não pensar é melhor para o meu carro é esse tipo de calçada, mas e o outro que trafega aqui nessa calçada, né? É até importante destacar. Nesse caso de calçadas, quem fiscaliza é CEPLAN. a CEPLAN. Né? Que fique Auditores claro, fiscais. porque porque o cidadão, né? As pessoas Depende. costumam Um carro na confundir calçada, muito, né? O agente de O agente de trânsito, ele fiscaliza circulação do automóvel. Sim. Tudo que ele faz circulando, o condutor faz circulando, estacionar sobre calçada, a agente de trânsito pega.
e outras, né? Sim. Estamos discutindo calçada. Então, um carro está andando sobre calçada, a gente transa. Agora, cadeira, obstáculos, calçada mal feita, não feita, CEPLAN. Auditores fiscais. Rebaixamento de meio-fio, CEPLAN, CEPLAN. porque ali, Nós né? trabalhamos em conjunto. Isso. Eu sou da CEPLAN, estava na SMM, fiz concurso na SMM, é uma autuação muito conjunta. Tá trabalhando isso. Aí, você que reclama o tempo todo e que seus direitos não estão sendo preservados, quando você estiver reclamando de uma calçada, você não vai na SMM, você vai na CEPLAN. O doutor Horácio acabou de nos esclarecer. Mas se sobre for na isso aí. SMM, doutor Cláudio, eles encaminham para CEPLAN. Encaminha, né? Na hora. Então, assim, às vezes você está pedindo da forma errada, mas no local errado. Mas o doutor Horácio ressaltou aqui que a SMM também faz essa formalização de encaminhar o seu requerimento. Então, fique tranquilo que terá resposta, viu? Fica tranquilo. Doutora Fátima, eu estou aqui curioso para saber uma questão de estatística. Porque eu vou lá no site do Vamos Detran, porque eu sou namorador do site do Detran, eu adoro. E aí eu vejo lá as estatísticas, né, tal, e fica ali, ó, morte, acidentes leves, tal, não sei o quê. Essa é a função da secretaria ali, naquele momento, de passar esses dados para o Detran, fazer esse levantamento aí. A secretaria faz esse levantamento, passa esses dados, e aqueles dados ali é que a secretaria monitora todo dia. Na verdade, cada um tem o seu banco de dados, né? A saúde, como eu falei, ela trabalha com DataSUS, que é as declarações de óbitos, e as internações, né? O Detran também tem seu banco de dados, que vem da RAI, né? Que são os do SAMU, da Bombeiro, Segurança Pública, né, dos agentes de trânsito. Então, na verdade, esses dados têm que ser cruzados, né? A gente faz uma troca para melhorar a qualidade de informação, né? Para ter esse dado mais fidedigno mesmo. Mas o Detran, ele tem a sua fonte de dados, ele ficou muito tempo, infelizmente, com o Departamento de Estatística desativado, né? Mas agora retornou e está, então, fazendo essas análises e a gente trabalhando em conjunto, né? A gente teve reunião há pouco tempo para integrar para um dado, né? Um banco se somar ao outro para a gente qualificar da melhor maneira possível, né? Que é fundamental essa informação. Por exemplo, eu trago aqui alguns dados estatísticos, né? Pegando aí a oportunidade. Em 2010, nós tivemos 2.010 óbitos por acidente de trânsito. Já em 2022, nós tivemos 1.775 óbitos. Então, de 2010 para 2022, nós tivemos um aumento de 80% dos óbitos da mortalidade por acidente de trânsito em 13 anos. Então, é muito, né? Então, a gente tem o quê? Que baixar, porque ninguém quer isso, né? Ninguém quer perder um ente querido, a gente não quer sobrecarga para o Departamento de Saúde, a gente não quer sobrecarga para o nosso INSS. Nós sabemos que a nossa taxa de natalidade está caindo. O que significa isso? Está nascendo menos crianças, a nossa população está ficando cada vez mais longevida, né? E os nossos jovens, a nossa população adulto jovem, né, produtiva, que eu ia colocar aqui, que 67% de quem está morrendo vítima de acidente de trânsito é na faixa etária jovem, de 15 a 49 anos. Então, essa faixa etária está tendo suas vidas ceifadas em decorrência de acidente de trânsito. Então, vamos pensar futuramente, quem que vai produzir para o PIB do nosso país? Quem vai cuidar de nós idosos, né? Então, é importante essa informação. 62% dos acidentes, eu estou falando de Goiás, no ano de 2022, das mortes por acidente de trânsito em 2022 foram com motociclistas. Então, para dar uma luz, né? Para quem que, eu tenho um monte de dó do nosso velhinho, então vou implantar políticas públicas voltadas para os nossos idosos. Mas será que é essa a população mais vulnerável, né? Então, é esse papel que é o papel da vigilância e que a gente trabalha e procura trabalhar o mais integrado possível com o Detran, com o SAMU, com o Bombeiro, com Segurança Pública, né? Para levar essa informação qualificada e poder subsidiar os órgãos de trânsito, né, para que eles implantem as ações de forma mais assertiva, né, e para melhorar a vida de todos nós que somos aí os usuários das vias, seja pedestre, seja ciclista, seja a turma do pedal, seja no carro, na moto, né, enfim, melhorar a vida de todos nós, que todos nós somos dependendo do trânsito na cidade. E o transporte público seria a solução realmente? Seria o que iria resolver realmente o problema do nosso trânsito de Goiânia, principalmente? Com certeza. A gente vê aí aumentando significativamente a frota, né, de veículo, principalmente de moto, né, nas cidades. E as cidades, assim, vai construindo
túneis, viadutos, mas não é elástica as vias, né? Com o tempo a gente só vai aumentando aí os congestionamentos, então a saída mesmo é um transporte público de qualidade, né? O que a gente infelizmente não tem hoje na nossa capital. Né? Eu não posso falar para você, infelizmente. Liane, deixa seu carro aqui, eu não venha de carro, vá pegar um ônibus. Então, o ônibus tem horário, tem segurança, principalmente para nós mulheres, né? Não temos segurança, né? Você tem coragem de pôr sua filha, Já passei por adolescente, para andar de ônibus, né? Por muitos anos ali. Mas assim, a gente tem Não foi legal, experiências não. em outras cidades, no próprio Brasil e fora, né? Que tem transporte de qualidade e as pessoas usam o transporte, né? Público, Funciona, porque funciona. Né? Então, na minha opinião, eu vejo que a saída é investir no transporte público mesmo de qualidade, né? Para a gente reduzir esse quantitativo de veículo aí nas nossas vias. Como eu falei, não só para reduzir o número de veículos, reduzir acidentes, mas melhorar a qualidade do ar, né? Proporcionar quando você andar num transporte de qualidade, você bater um papo ali, já ir no seu transporte, já ir conversando, já ir se alegrando, né? Interagindo com outras pessoas, não ficando só isolado dentro do seu carro, com a sua um ansiedade ali, né? É um sonho. Mas Até é porque tem possível, é faixas possível, né? exclusivas, né, para ônibus, então acaba que ele se desenvolve bem melhor do que outros veículos. Mas a cereja do bolo, Peraí. Aproveitando, enquanto a doutora Maria de Fátima toma uma aguinha ali, faz o nosso jabá aí, né? claro. Então vamos lá. Mais uma vez, nossos agradecimentos à MLC Studios, que, como eu disse no início, gente, está oferecendo 20% de desconto para quem os contratar através do nosso podcast. Então, não percam, é um descontaço nisso, né? Estou até pensando de fechar com eles para um episódiozinhos ali, outro aqui, de forma independente. Quero agradecer também à empresa Empresalto, despachante, Conexão Elétrico e Hidráulico, ambas são da cidade de Anápolis, e o Sindicato dos Despachantes do Estado de Goiás, Sindego. Nosso agradecimento, e precisando de um despachante, precisando de um advogado, estamos aqui. Muito bom. Obrigado, doutora Eliane. Eu estava conversando agora há pouco com a doutora Maria de Fátima sobre a questão tanto da Zona 40, como questão também da questão da vigilância, que isso se aplica mais dentro das capitais. E ela estava falando sobre a dificuldade de convencer os interiores a entrar nesse programa para reduzir as estatísticas ainda mais. E aí, de acidente de trânsito. E aí eu queria que só, em poucas palavras, a gente já está partindo para o final, só para falar sobre essa dificuldade aí que a doutora está encontrando e que os prefeitos não se aderem, né? Só Então, eu acho até que o Horácio pode falar melhor que isso, né? Foi presidente do Detran, a gente trabalhou junto aí do CETRAN, né? Do Detran e do CETRAN também. No CETRAN fez um trabalho fortemente aí para ampliar a municipalização. Eu acho que o caminho é esse, né? Porque quando a gente não tem o trânsito municipalizado, o trânsito ali é terra de ninguém, e aí as infrações sobressaem, as mortes e as lesões graves, né? Mas, enfim, a saúde vem com esse discurso, como o Horácio colocou, né? Se chega o agente de trânsito ali para falar, né? Já vem para multar, né? Mas quando vem a saúde, né? A gente traz já essa visão de preservar a vida, né? A saúde já tem aquele papel da enfermeira estar ali para socorrer, do médico para salvar vidas, né? Então eu acho que é trabalhar de forma integrada mesmo, né? A saúde vem com esse papel mostrando as estatísticas, né? Mostrando os custos, né? Quando a gente chega no município, fala com o prefeito, fala com o secretário de saúde, com o secretário de trânsito, e mostra o custo, quanto ele gasta, né? Com um acidente, com a vítima, né, de lesão grave, de morte no trânsito. Então, a gente chega com aquele outro discurso, assim, tentando fazer esse advocacy, né? Mas é isso, é trabalhar integrado, ninguém tem condições de trabalhar isoladamente, né? É muito difícil, juntos, né? Já somos difícil fazer esse convencimento e tentar implantar essas políticas. E eu acho que o caminho é esse, então é a gente fortalecer aí a municipalização, né, para que a gente possa cada vez mais integrar e entrar juntos aí no enfrentamento dessas mortes no trânsito. Obrigado, doutora Fátima. Eu queria falar desse nicho aí para os advogados. Tem advogado, a maioria do nosso público é advogado? A maioria, para toda a sociedade, eu Sim, sempre geral, como isso é né? importante. Vai dar um nicho para os advogados. Claro que é papel do Conselho Estadual de Trânsito, do Denatran, de ajudar e apoiar essa municipalização, do governo federal e estadual, principalmente. Mas para os advogados é bacana isso também, procurar os prefeitos, alertá-lo.
Não vou nem entrar na questão do meio, uma cidade que não tem posto de saúde, cidade que não tem educação, é uma cidade que não tem órgão de trânsito, né? E trânsito é um assunto multidisciplinar, envolve inclusive educação. Mas o prefeito precisa entender que onde não é municipalizado, a autoridade de trânsito é ele. Qualquer crime, acidente, problema grave, morte no trânsito, quem vai responder é ele, o prefeito. Quando ele cria um órgão de trânsito, ele compartilha, ele cria uma estrutura e a estrutura é gerida, o secretário de trânsito passa a ser a autoridade responsável por qualquer erro e omissão. Então é importante o prefeito se alertar para isso, que pode trazer um problema para a carreira política dele, não criar um órgão de trânsito. Além de ser um problema social gravíssimo, a gente sabe disso. Tá vendo aí, ó? Para você que tá aí no seu município, tá aí, ó, vendo a gente de longe aqui, nós estamos na capital, o local de você cobrar isso, essas infraestruturas, é lá com o seu prefeito, o seu gestor aí, tá? Agora vamos à cereja do bolo? Eu confesso que eu estava aqui todo atrapalhado aqui, o doutor Horácio esclareceu aqui que eu estava até fazendo uma questão aqui, uma confusão. E aí, o CTB trouxe aí uma nova exceção, né, da Lei 14.071 sobre a questão do avanço do sinal vermelho. E aí estava lá, assim, está escrito na lei sobre a sinalização indicativa que a conversão é permitida naquele local. E aí, esclarece para nós aí, doutor Horácio, como é que todo mundo tem esse direito, pode chegar ali, parou, não tem ninguém, posso converter. Ah, tem uma placa lá, vou converter. Mas como é que essa sinalização tem que estar lá específica? Excelente pergunta, uma dúvida que muitas pessoas me abordam na rua. Quando eu estava como secretário, falavam isso, eu podia avançar o semáforo e virar à direita por causa dessa previsão legal, e a resposta é não. Não pode avançar semáforo. A regra é essa. Semáforo vermelho está lá, vermelho é para parar. Exceto, e aí esse dispositivo é um desses, o agente de trânsito mandar, né, tem as exceções, o agente de trânsito está sobre o semáforo, está acima do semáforo. Se ele mandar avançar o semáforo, é para avançar o semáforo. E também tem essa previsão nova aí da legislação, se houver sinalização indicando que naquele local pode virar à direita no semáforo vermelho, pode. Então a pessoa tem que ver se tem uma sinalização permitindo isso, não tem que parar. Por que isso, doutor Cláudio? Porque existe a previsão, tem locais que isso é permitido. Eu não achei em Goiânia, não. É possível, não é que é permitido. É possível criar a permissão. Eu não encontrei esse local em Goiânia. Por quê? Quando a pessoa virar à direita no semáforo vermelho, tem que ser um local onde não vai ter pedestre atravessando ali. Você imagina um carro fazendo a conversão, ele não tem a visão da rua perpendicular. E pode ter um pedestre, normalmente é isso. Ele se aproxima das esquinas para atravessar. Então tem que ter essa preocupação muito grande antes de colocar essa permissibilidade, que pode ser uma rua, por exemplo, de local de indústria, que tem um grande muro, que ali não tem pedestre na rua perpendicular, permite conversões, se houver essas condições adequadas, permitir ali com a sinalização essa conversão à direita em sinal fechado, sem autuação, sem infração cometida. Vou dar um outro exemplo, assim, que é tema para outro debate. Pedestre, atravessar fora da faixa pedestre, é multa para ele, se houver uma faixa pedestre a 50 metros. Isso era um debate que eu queria trazer há muito Sim, tempo. E teve gente com esse dispositivo no Código de Trânsito que quis regulamentar isso, levou para o Conselho Nacional de Trânsito, eu estava lá na época, não no CONTRAN, mas estava lá na Associação Nacional dos Detrans, como diretor executivo, queria regulamentar, multar o pedestre. Falei, gente, não é hora disso, isso é para outro estágio, o Código de Trânsito tinha que ter essas previsões, mas isso é para outro estágio de avanço. Primeiro nós temos que ter faixa de pedestre, nós temos que proteger o pedestre, não é multar o pedestre. Então, mesmo o dispositivo do Código de Trânsito tem um time, tem a hora certa, zona 40, Exato. Não é qualquer lugar, tudo tem time local. Inserir primeiro a educação na mente da pessoa, não só na letra da lei. Isso dá muito. Aquele dispositivo que está no Código de Trânsito cabe naquela esquina, naquela obra de engenharia. Exato. Perfeito. Partindo para o final, né, doutora Eliane? Agradecendo nossos convidados aí, você que nos acompanhou até agora, e fica mais um pouquinho que temos aí outros episódios futuros aí nessa questão do Maio Amarelo, e no trânsito procura sempre proteger a vida, né, doutora? Parabéns por esse programa, parabéns ao AB por ter pessoas idealistas aí como vocês, tá vendo o doutor Rafael também. Então, importantíssimo isso, parabéns ao AB, parabéns ao órgão de saúde. Quanto mais pessoas estiverem debatendo esse assunto, que é de todos nós, melhor para avançarmos o respeito à cidadania nas cidades e nas rodovias também. Importante isso, né? Destacar que o advogado ele não está só para defender o cidadão, aquele, né, mau condutor que está aí apresentando recurso, defesa, tentando derrubar um auto de infração para ganhar tempo, né? Ou para continuar cometendo infrações.
mas também para somar nesse esforço comum aí de preservar a vida, né? Ter uma mobilidade melhor, uma qualidade de vida para todos na nossa cidade. Então, muito obrigada a todos que nos acompanhou, as parceiras, né? As empresas parceiras, a OAB que abraçou a nossa causa aqui, o nosso projeto, o estúdio MLC, que está produzindo esse material maravilhoso para vocês, para nós todos. E até a próxima, se Deus quiser.